Agosto foi o mês do meu aniversário e eu li muita coisa boa, mas eu li coisa ruim também. Oi, leitores! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Raíssa e no vídeo de hoje eu vou falar sobre todas as minhas leituras do mês de agosto, o mês do meu aniversário. Antes da gente começar essa listinha, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Se você já for inscrito, pega esse vídeo, compartilha com algum amigo seu que também gosta de literatura e que ainda não conhece o canal, para que o Papelist possa continuar crescendo. E, gente, ativem o sininho aqui embaixo, tá? Mesmo se você já for inscrito, porque quando você ativa o sininho, o YouTube vai te mandar uma notificação, tanto no seu celular, quanto no próprio navegador, toda vez que um vídeo novo sair, então você não vai perder nada e vai conseguir acompanhar logo que o vídeo for lançado, tá? Então não esquece de ativar o sininho aqui. Pessoal, no mês do meu aniversário eu li 7 livros diferentes, o que foi muito bom, surpreendente, foi um pouco mais do que a média minha de leitura esse ano. E o mês de agosto era o meu aniversário, então o desafio literário do mês de agosto era reler um livro que eu gosto muito. Eu quase não completei esse desafio porque eu tava com muitos livros novos que eu ganhei de presente. Se você ainda não viu o unboxing de aniversário, eu vou deixar aqui nos cards pra você. Então vai lá conferir depois que você terminar esse vídeo aqui. Então eu ganhei muito livro legal e eu já quis incluir algumas dessas leituras no meu mês. Eu quase não reli um livro, mas eu consegui colocar aqui no meio das minhas leituras e vocês já vão descobrir qual livro eu reli. Quem me segue no Instagram já sabe qual foi a minha releitura, já sabe o que eu achei. Então se você ainda não me segue lá, é @papelist. Lá eu falo um pouquinho das minhas leituras em andamento, vocês também acabam participando de algumas produções de conteúdo, então não deixe de me seguir por lá também, tá bom? Então vamos lá. Como minha única obrigação literária em agosto era reler um livro que eu gosto, o resto da TBR tava bem livre. Então eu ia escolhendo os livros conforme o meu humor, conforme o que eu tava com vontade de ler na hora. Eu resolvi começar o mês do meu aniversário lendo uma fanfic de Dramione, fazia uns meses que eu não lia. Eu escolhi uma fanfic um pouquinho mais longa do que a última que eu li, mas não tão longa quanto Manacled, por exemplo, que tinha mais de 1.400 páginas, então eu fiquei ali no meio termo. E eu queria uma fanfic mais leve, porque a gente tem fanfics mais pesadas, mais dramáticas, e fanfics mais tranquilas. Então eu fui lá na listinha de fanfics que eu tenho que eu gostaria de ler, vi a sinopse de algumas, e aí eu escolhi Rosemary for Remembrance. Eu não sei como que eles traduziram pro português, essa fanfic tem traduzida, tá? Eu vou deixar o link da fanfic, tanto em inglês, que foi como eu li, quanto em português aqui na descrição também, pra quem tiver curiosidade, tá? Mas basicamente seria Alecrim para Lembrança, o nome na tradução literal. Essa fanfic tem umas 680 páginas, então como eu falei, ela não é curta, mas ela também não é gigante, igual outras que eu já li, né? Então ela ficou numa média legal aí. E essa fanfic, então, ela vai ter um cenário aí pós-guerra, onde o bem venceu. Basicamente, os acontecimentos dos livros acontecem normalmente, tá? Que a autora não mudou. Mas logo após a guerra, esse livro se passa, eu acho que 1 ano e meio depois que a guerra terminou. Aqui as coisas mudam um pouco, então a gente sabe que no livro eles pulam pra uma parte X mil anos depois, quando eles já têm filhos e tal. Aqui não, ele pega esse período aí de 1 ano e meio a 2 anos depois que a guerra acabou. E a sociedade tá se reconstruindo, né? A sociedade bruxa. Então quem ficou, né? Quem sobreviveu, tá tentando reerguer aí a questão da sociedade, tá tentando organizar as coisas. E a nossa protagonista é a Hermione, tá? O ponto de vista desse livro aqui é o ponto de vista dela. A gente não tem o ponto de vista do Draco aqui. Pra quem não sabe, Dramione é o chip de Draco e Hermione, tá? Reforçando que eu só shippo os dois em fanfics, tá, gente? No cânone ali eu não shippo, não. Não sou nem louca. Mas nas fanfics eu amo. Então aqui a gente tem esse período onde a gente ganhou a guerra, né? Os bonzinhos ganharam a guerra. Só que a Hermione, ela tá se sentindo um pouco perdida, né? Porque ela apagou a memória dos pais, ela não consegue recuperar a memória deles, então eles estão lá sem lembrar que eles já tiveram uma filha um dia. Ela tá ainda sentindo muito a questão do luto, né, por conta de todo mundo que eles perderam durante a guerra, e ela tá num momento que ela fez o que ela poderia fazer pra ajudar a reerguer a sociedade bruxa, então ela tá se sentindo muito à deriva. Ela já cumpriu, digamos assim, os checklists dela do que a galera pedia pra ela fazer, então ela interrogou pessoas, ajudou no julgamento de comensais da morte, e agora tá num momento que, digamos, ela não tem nada pra fazer, ela tem que seguir com a vida dela e ela tá perdida.
Aqui nessa história, ela terminou com o Ronnie um tempo atrás, porque era muita coisa pra cabeça dela, ela não tava sentindo que o relacionamento estava dando certo. A Gina é uma das melhores amigas dela, então elas têm um contato um pouquinho mais próximo. Aqui a Gina é jogadora de quadribol, o Ronnie e o Harry são aurores, não sei como é que fala, e eles estão tentando acabar com os comensais e os seguidores do Voldemort que ainda estão pipocando aí nos lugares mesmo depois da guerra, tá? Tem algumas pessoas que ainda estão com uma resistência, né, a favor do antigo Lorde das Trevas. Então, o trabalho deles é meio que descobrir onde estão essas pessoas e prender. Então, a gente tem esse contexto aí. E a Hermione, como eu falei, ela então tá nessa questão de ela não sabe o que fazer. Ela foi convidada para trabalhar no Ministério da Magia, mas ela não tá muito inclinada a aceitar o trabalho, ela não tá sentindo no coração dela que é o momento, ela não tá na vibe, sabe, de aceitar um trabalho desse. E aí, o que que ela faz? Ela aceita um dinheiro que o governo deu para quem lutou na guerra, né, e sobreviveu. Então, eles deram tipo não é uma recompensa, tipo uma indenização, tá? Porque muita gente perdeu muita coisa, então o governo meio que deu uns trocados aí, uma pequenina fortuna pra quem ajudou na guerra e tudo mais. Então ela resgata esse dinheiro e ela compra a Floreios e Borrões, que estava abandonada. Então ela compra do antigo dono e ela decide reformar a loja com as próprias mãos, sem usar magia. Então essa meio que vai ser a terapia dela pra ela se conectar com ela mesma e ter um propósito. Então vai ter essas questões aí. O Neville aqui, ele é professor em Hogwarts. A Hermione, ela não consegue voltar pra Hogwarts ainda, né? Porque ela tem muitas lembranças ruins, né? Por conta da guerra. Então ela se sente um pouco afastada dos amigos dela, porque ela sente que tá todo mundo seguindo em frente, menos ela. Então ela compra Floreios e Borrões e ela tem esse intuito de reformar a loja com as próprias mãos. E aí, como que o Draco entra nisso, né? Nesse rolê todo? O Draco, ele foi sentenciado, mas viram que ele não era um comensal da morte 100%, assim, sabe? Viram que ele realmente foi obrigado, que a criação dele foi uma bosta. Então, a pena dele foi ficar 1 ano e pouco em Azkaban. E aí, depois que ele saiu, nesse momento, ele recém saiu de Azkaban, ele tem que passar por um período de reabilitação na sociedade. Então ele tem que conseguir um emprego estável, trabalhar 4 meses num emprego e tudo mais, enfim, pra mostrar aí que ele se reabilitou. E aí, ele tem um amigo dele da Sonserina que tem uma loja, só que ele falou pro cara que ele tinha conseguido, pro cara do governo lá, que ele tinha conseguido um emprego. E eles marcaram uma visita na loja desse amigo do Draco, que tem um estúdio de tatuagem, que fica no Beco Diagonal também. Só que ele esqueceu, porque o Draco, coitado, ele tá bem maluquinho das ideias, assim, ele tá bebendo muito, a mãe dele tá presa, o pai dele morreu, então tem toda essa questão. E ele esqueceu que naquele dia a loja do amigo dele não abria. E aí ele meio que de última hora fala que a Hermione contratou ele, aí ela meio que fica confusa, mas ela entra na brincadeira e no final das contas ela assina a papelada e ela obriga ele a trabalhar pra ele. Ela falou assim: Não, eu não vou mentir pro ministério, tá? Se você quer que eu continue assinando a sua papelada, eu te leve dessa, você vai trabalhar pra mim, você vai me ajudar a reformar a loja. E aí ele fica puto, mas ele aceita. Então a gente tem toda essa questão de enemies to lovers, né? Porque ele não suporta ela não suporta ele, mas eles vão ter que trabalhar juntos aí pra reformar a loja. Então, resumidamente, é esse o enredo. Eles vão começar a se conhecer melhor bem aos poucos aí, até toda a história se desenrolar, o romance e tudo mais. Eu gostei muito de como a autora aqui, ela desenvolveu esse romance de forma bem natural, então não é aquela forçação de barra, do tipo, um capítulo depois que eles estão trabalhando junto, eles já estão apaixonados, não. Eu achei que foi super gradual, super natural essa questão do relacionamento, até porque os dois estão traumatizados com tudo que rolou com a guerra, então cada um tem seu próprio arco de desenvolvimento, que eu acho super interessante, então eu curti bastante. Aqui a gente tem o famosinho arco do romance, que é o casal se aproxima, eles se apaixonam, ficam um pouco juntos, aí um decide que não ia dar certo, aí depois volta atrás e no final eles acabam juntos. Então, o arco dos personagens foi bem clichê, eu já meio que sabia que ia ter esse conflito, que alguém ia falar que não ia dar certo, e depois eles se convencem que vai dar certo, enfim. Isso eu já esperava. Mas eu gostei como a autora foi desenvolvendo isso, de como ficou. Eu não achei que ficou assim, nossa, ai meu Deus, igual todos os romances que eu já li, sabe? Tinha esse passo a passo, mas eu curti muito a narrativa. O inglês foi tranquilinho de ler, então foi super fluido, super gostoso. Eu passei aí uma semaninha lendo, assim, curtindo muito. E tem toda essa carga reflexiva, né, desses arcos individuais dos personagens. Então tem muita coisa além do romance, sabe? Então eu curti muito. Eu dei 5 estrelas e favoritado. Eu realmente, nossa, aproveitei demais essa leitura. Amei como que a autora pegou os personagens, né, do cânone e representou eles aqui
de uma forma muito real, da forma pegando, né, se baseando na forma como a gente lembra deles, né, da história original. Então eu achei que ficou super legal. Eu amei, aproveitei demais, com certeza me deu vontade de ler outras coisas da própria autora, que eu sei que ela já escreveu outras fanfics. Então, fiquei super animada, amei, comecei o mês assim com o pé direito. Aí, a gente vai para uma leitura que deu uma desandada. Eu li com uma amiga minha, Vitória, The Maidens, do Alex Michaelides. Ele é o mesmo autor de A Paciente Silenciosa, tá? Em português o nome ficou As Musas. Então eu li em inglês também e eu já embalei, porque eu pensei assim, eu já tava lendo em inglês mesmo? Então, não tem problema engatar mais um, que pelo menos eu já tô com o inglês engatilhado, né? Já tá mais fluida a coisa. Então, quando ela falou assim, que queria ler, eu falei assim, então bora ler junta, vamos conversar sobre esse livro. E aí foi. Sobre Paciente Silenciosa, eu gostei do livro quando eu li. Eu li, eu acho que faz uns 3, 4 anos. Mas eu não achei o plot tudo isso que a galera fala. Gostei do livro, mas eu não, assim, amei, me urinei. Não. Eu aproveitei, mas não achei tudo isso, não. E aqui, gente... Que sinopse desperdiçada. Sério, gente, assim, é impressionante como o autor pegou uma premissa foda e jogou no lixo. Sério, nem eu nem minha amiga gostamos desse livro, tá? Pra vocês terem uma noção, eu dei 2,5 estrelas. Eu empurrei com esse livro com a barriga, porque eu já não aguentava mais. A protagonista é um saco, ela é uma reclamona. Aqui a nossa protagonista, ela é uma terapeuta de terapia em grupo. E aí ela tá lá no meio da sessão dela e tal, e aí a sobrinha dela liga pra ela e fala assim... Cara, eu preciso que você venha aqui agora, porque eu acho que deu merda lá com a minha melhor amiga, que eu esqueci o nome. Ela larga tudo, vai lá pra universidade onde a sobrinha dela estuda e mora, né? Porque lá eles se mudam pra universidade. E essa sobrinha dela foi criada pela nossa protagonista e pelo marido dela que faleceu. Então eles criaram essa menina, a sobrinha deles, quando os pais da sobrinha faleceram. E no momento, então, ela tava fazendo faculdade. E ela liga falando pra tia dela, que é a protagonista, que eu já esqueci o nome também. Mariana? Acho que é Mariana. Já esqueci. Coisa ruim a gente apaga da memória. Fala assim, liga no noticiário. E eles descobrem que o corpo de uma universitária foi encontrado não sei onde, lá no campus. E a sobrinha da protagonista falou assim, eu acho que é a fulana, que é a melhor amiga dela. E aí ela vai correndo lá pra universidade pra amparar a sobrinha dela. E aí, gente, tem muita coisa nesse livro que não entra na minha cabeça, que eu não entendo. Primeiro, ela vai lá pra dar apoio emocional pra sobrinha dela. E confirmam que quem faleceu foi a melhor amiga da sobrinha dela. Tá ok. Só que aí ela começa a se meter na investigação, e aí eu fico pensando, gente, você é uma terapeuta, você não tem noção criminalística, não fez direito, não fez negócio forense. Como que ela ia ajudar na investigação, entendeu? E meio que uma galera da faculdade apoia ela. E assim, não faz nenhum sentido, nenhum sentido. E aí tem um monte de personagem aleatório, tá, dentro dessa história. Tem basicamente uns 3 caras que ela conhece aqui, ou que ela conhecia antes, que querem sair com ela e chamam ela pra sair. Então tá todo mundo querendo ficar com ela, tá? Uma coisa louca. E o livro é assim, ela começa o livro falando que ela tem certeza que o assassino é tal pessoa, eu não vou falar aqui. E ela fala que ela só tem que provar que foi ele. Então, a premissa é mega interessante, tá? E a questão das musas e da cultura grega é colocada aqui no meio do assassinato. Então, as musas, por quê? Porque tem um grupo de estudantes que são chamadas as musas, que são alunas, né, de um negócio de história grega lá. Todas elas receberam um trecho de um poema em grego que tinha relação com a morte delas, enfim. Tinha todo esse negócio da cultura grega que é muito legal. A Vitória, minha amiga, até falou assim que esse livro, essa trama, esses crimes, daria um ótimo episódio de Criminal Minds. E eu concordo, seria muito foda. Só que somente um episódio, tá? Não seria a temporada inteira. Então esse livro, ele é muito longo. Gente, cheguei, sei lá, 40% não tinha acontecido nada além deles terem encontrado o corpo da primeira vítima. E quando chega no final, você descobre que é uma pataquada. Ai, gente, olha... Pelo amor de Deus. Eu e a Vitória, a gente só terminou esse livro pra poder falar mal, porque a gente não tava aguentando mais. Então, assim, decepção. E eu comentei a minha opinião lá no Instagram e uma galera veio falar a mesma coisa. Teve gente que falou assim, eu só terminei porque era do mesmo autor de Paciente Silenciosa. Mas uma amiga minha falou assim, eu também gostaria que essa protagonista fosse silenciosa, porque ela é muito chata. Então, assim, uma galera abandonou esse livro e, assim, realmente, eu acho que ele pegou uma premissa muito boa e tacou no lixo, porque não funcionou. Eu acho que eu não vou ler mais nada do autor, porque eu gostei de Paciente Silenciosa, mas não amei, aí eu li esse que eu não gostei muito, então já deu.
tá? Alex Michaelis, sinto muito, mas não vai rolar ler mais nada seu. Aí depois dessa bomba, né, desse desgosto sem tamanho, eu resolvi ler um livro que eu tinha quase certeza que eu ia gostar. E eu peguei lá no Kindle Unlimited o Loucos por Livros da Emily Henry. Eu falei que esse era um livro que eu queria ler até o final do ano. E aí eu engatei aqui porque eu realmente precisava de uma leitura fluida, eu precisava de uma leitura legal, porque, cara, foi muito foda ler As Musas, tá? E aí eu li esse. E aqui a gente vai ter dois protagonistas, mas o livro vai se passar no ponto de vista da protagonista mulher. A nossa protagonista mulher, ela é uma agente literária. Então ela é agente literária de vários autores, mas aqui vai permear uma escritora, que é cliente dela, que tá pra lançar um livro novo. E ela precisa achar um editor pra essa pessoa. Porque a editora, da editora que ela trabalha, saiu de licença maternidade. Então ela precisa achar meio que de última hora um editor pra editar o livro dessa escritora que é cliente dela. E aí, o nosso protagonista homem vai ser quem vai pegar esse livro pra editorar. Editorar, tá certo? Essa palavra existe? Acho que sim, né? Então, os dois trabalham nesse meio literário, por isso que o nome do livro é Loucos por Livros, porque os dois trabalham nesse meio. E aí, vai ter toda uma dinâmica do livro se passar numa cidadezinha pequena, deles se encontrarem lá. Só que, além do romance, vai ter muitas questões, tá? Porque a nossa protagonista tem uma irmã que tá grávida e tá passando por uma situação difícil, porque eles não estão com uma estabilidade financeira muito boa. Elas duas perderam a mãe quando elas eram muito novas e sempre tiveram que se virar nos 30, sabe? E também o protagonista homem, ele vai ter questões com os próprios pais, né? Problemas pessoais, problemas familiares. Então, além do romance, a gente vai ter toda uma trama familiar envolvendo essa galera, sabe? E eu achei muito legal isso. Esse livro tem uma vibezinha Sessão da Tarde no sentido do humor. Então é um livro muito bem humorado, é um livro muito divertido de acompanhar. E eu gostei muito, tá? Eu gostei mais do que leitura de verão. Eu me aproximei mais dos personagens nesse livro aqui do que nos outros da autora. Gente, aqui eu acho que a Emily Henry conseguiu fazer uma coisa que pouquíssimos autores conseguem fazer, que são diálogos realistas. Aqui ela fazia diálogos longos, e eu não digo longo de cada fala ser longa, não. Diálogos que duram bastante tempo sem interrupção, só que de uma forma tão natural que parece que você tá na mesa daquele café ou daquele restaurante conversando junto com os personagens ou assistindo a cena, sabe? Eu achei, cara, muito bem feito como que eles conversavam, como cada um entendia quando um assunto tava chegando no limite, como que eles mudavam os assuntos pra falar de outra coisa, como cada um com a sua própria personalidade respondia as coisas. Então, cara, muito legal. Esse eu acho que foi o ponto-chave pra mim, além dessa ambientação de cidadezinha pequena que eu gosto. Essa questão dos diálogos foi muito assertiva mesmo, porque isso deu uma naturalidade gigantesca pro livro, porque a gente realmente ficou conhecendo esses personagens. Eu amei, curti muito, é um enemies to lovers aí, que daí eles vão se conhecendo, se apegando mais, e aí nenhum dos dois quer admitir que tá gostando do outro, sabe? Então tem essa vibe super delícia. Ai, gente, eu amei. Amei, de 5 estrelas favoritado, melhor livro que eu já li da autora, sério. Muito, 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 muito bom. Tem seus clichês de romance, tá? Isso aí é normal. Só que são clichês que funcionam, que ela coloca muito bem dentro da narrativa. São personagens muito bem construídos, tridimensionais, principalmente por conta desse background familiar e profissional também, tá? Então tem muito além do romance. E eu gosto de romances assim, né? Quando a coisa vai além. Então eu aproveitei demais, curti horrores. Então, assim, realmente foi um livro pra eu esquecer de As Musas e conseguir aproveitar as leituras do meu aniversário. Então, ó, curti demais. Leiam Loucos por Livro, porque vocês não vão se arrepender, porque esse livro é muito, 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 muito bom. Aí a gente vai pra minha releitura. E aí eu decidi reler um livro rápido de ler e que me deu vontade porque em dezembro sai a série. E eu estou falando de Percy Jackson. Então no mês do meu aniversário eu decidi reler Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Contextualizando aqui pra vocês, a primeira vez que eu li Percy Jackson eu tinha 13 anos. Então assim, faz mais de uma década que eu li Percy Jackson pela primeira vez. Aí ao longo da minha adolescência eu li mais 2 vezes. Então eu já tinha lido esse livro 3 vezes. Mas eu não tinha relido desde o meu ensino médio, então já fazia bastante tempo. E aí eu decidi reler. E é engraçado, porque eu tinha algumas cenas muito claras na minha cabeça, desde aquela época da minha última releitura. Então, o contexto geral eu lembrava muito, a personalidade dos personagens eu lembrava muito, mas tinha detalhes específicos que eu não lembrava mais, eu fiquei surpresa, sabe? Eu fiquei, cara, como que eu não lembrava disso? Como que eu não lembrava que o autor já tinha falado desse assunto aqui no primeiro livro, sabe? Então, eu fiquei surpresa nesse sentido, porque tinha alguns detalhes que eu já tinha perdido aqui na minha memória de Jerico.
mas foi uma leitura que eu aproveitei. Pontos positivos, é um livro super rapidinho de ler, né, porque ele é infanto-juvenil. Foi muito prazeroso reencontrar esses personagens, reencontrar essa história, me deu um quentinho no coração, eu realmente curti, tá? Só que assim, eu tive algumas questões também. Primeiro, eu tô com 25 anos. Tá? Então eu já não me envolvo tanto assim com livros infantos juvenis, isso é fato. Aí eu notei que foi um pouquinho de dificuldade pra mim, porque ele acaba sendo um livro superficial. Ele não é um livro mega aprofundado, não é um livro que tem uma baitas questões, né? Então eu achei ele superficial, coisa que eu não achava antes, mas não de um jeito ruim, tá? Foi só uma constatação. E aí, gente, tem uns detalhezinhos assim que, por exemplo, gente, tava na cara que o Percy era filho de Poseidon. E a galera não se tocava. Então, gente, sei lá, o Percy mexeu a água da fonte. O Percy explodiu os encanamentos do banheiro. Gente, era meio óbvio de quem que ele era filho, entendeu? E a gente ficava nessa do... Ai, meu Deus! De quem será que o Percy é filho? Entende? Uns negócios assim. Outra coisa que eu fiquei pensativa. Como que um guri, nos seus 11, 12 anos ali, que é a idade do Percy, com 2 semanas de treinamento, consegue vencer seres mitológicos em batalha, sabe? Então, esses detalhezinhos assim, que eu ficava me perguntando, né? Como que eu não reparei antes? Mas não são defeitos, porque isso funcionou muito bem pra mim quando eu era o público-alvo do livro, entendeu? São só comentários assim que eu, com os meus 25, comecei a reparar, tá? Mas nada que me atrapalhasse a leitura. Tá? Continuei aproveitando muito, continuei gostando, tô mega animada pra série. Eu acho que vai ser uma adaptação que finalmente a gente vai gostar, né? A gente merece como fã, porque aquele filme foi tenebroso. Então, tô bem animada. Eu acabei dando 4 estrelas pra esse livro. Então, continuei gostando bastante, tá? Foram só essas questõezinhas mesmo que eu fiquei refletindo durante a leitura. Aí, depois de Percy Jackson, eu já fui ler um livro que eu ganhei de presente. E eu estou falando de Heartstopper. Finalmente, né, gente? Tô falando, faz uma década que eu tinha que ler Heartstopper. Eu nunca comprava, nunca lia. E aí eu ganhei de aniversário e eu li num final de semana. E, gente, que amor, né? Sério, quando a galera falava, tipo, ai, porque é quentinho no coração, porque é muito fofo, eu não achava que era tanto. E eu me apeguei muito. É uma HQ que passa rápido, né? Porque são poucos desenhos por página, as letras são grandes. Mas mesmo passando rápido, a gente se apega muito a esses personagens. Eu falei que eu queria colocar eles num potinho e mimar pra sempre, porque eles são uma graça, eles são muito fofos. Amei como é um livro que fala de assuntos importantes, que vai falar dessa questão da representatividade, de um deles ser um menino gay que sofreu muito bullying, e outro que tá se descobrindo como uma pessoa bi. Ele ainda não se deu conta disso aqui no primeiro volume, mas ele tá se levando a isso, então ele ainda tá um pouco confuso com tudo que ele tá sentindo. Mas eu amei como a Alice Oseman trouxe isso aqui nessa graphic novel. E ela é belíssima, gente. Eu até falei no vídeo do unboxing como ele é bonito pessoalmente, tá? Como o trabalho de edição tá maravilhoso, super prazeroso de ler. Eu amei, 5 estrelas e favoritado, já tô ansiosíssima pros outros volumes. O pessoal fala que o volume 4 é maravilhoso também, tão bom quanto o primeiro. Então eu tô super animada. Vou esperar uma promoçãozinha assim, eu vou comprar os próximos volumes. E eu vou assistir a série também, em breve. Porque eu simplesmente amei esses dois aqui e eu preciso levar eles comigo pro resto da vida, porque eles são muito maravilhosos. E aí, depois de Heartstopper, na verdade, ao longo do mês, eu fiz a leitura de As 7 Leis Espirituais do Sucesso, do Deepak Chopra. Esse é um autor indiano, tá? E ele traz esse viés espiritual mesmo. Eu ia falar religioso, mas é mais espiritual do que religioso. Dessa questão mais oriental. E como eu falei pra vocês no vídeo de unboxing, né, que eu abri esse livro no unboxing também, eu fui pra essa leitura com a mente muito aberta, por realmente uma questão de autoconhecimento. Tinha momentos nesse livro que eu ficava meio com o olhinho revirando, né, eu não achava tão pertinente o que a pessoa falava, mas eu me coloquei realmente numa questão de mente aberta e de reflexão, e eu tomei muitos tapas na cara lendo esse livro. Tá? Em relação à minha ansiedade, ao meu perfeccionismo, a forma como eu vejo a vida ou como eu lido com os meus problemas. Então, eu achei que essa leitura foi uma leitura riquíssima, muito válida. É um livro mega curtinho, a letra é gigantesca, tá? E realmente, cada lei espiritual vai te ensinar uma coisa, tá? Independente da tua religião, isso aqui é muito interessante, tá? Pra você realmente aplicar na tua vida, no teu dia a dia e mudar um pouco a tua perspectiva das coisas, sabe? Então foi uma leitura que eu gostei muito de fazer esse mês. Eu li ele bem, como é que eu vou dizer, um pouquinho por dia, sabe? Porque eu não queria ler rapidão e não absorver nada. Então eu geralmente lia uma lei espiritual por dia pra eu internalizar aquilo, refletir.
E eu achei que foi uma leitura super válida. Então, se você tá aí que nem eu, quer se autoconhecer, tá aí com a mente aberta, disposto a aprender coisas novas, eu te recomendo esse livro, tá? Eu dei 4 estrelas pra ele. Ele não é um livro, assim, revolucionário, que, ai meu Deus, vai mudar a sua perspectiva de vida. Mas eu acho que ele é um livro muito válido, sim, realmente pra te trazer reflexões acerca da vida, de como a gente tem que se portar diante dela, como que a gente deve trabalhar com os nossos desejos, sonhos, como lidar com as dificuldades. Então, eu acho que é um livro muito interessante. Ele não tem tanto aquele viés de autoajuda, sabe? Do tipo, ai, faça tal coisa, tome banho gelado, acorde cedo, que daí as coisas vão funcionar. Não, ele não tem tanto essa vibe, tá? Graças a Deus. Eu tava com medo, tá? Ele tem uma escrita realmente legal, dá pra... É uma conversa mesmo, como se você tivesse uma conversa com o autor. Eu achei isso bem legal, dá uma aproximada, né? Realmente parece que é alguém só batendo um papo com você. Então eu gostei bastante desse livro e recomendo. E aí nós temos o último livro que eu li este mês, que eu também ganhei de aniversário, que é Mansão Gallant, da Victor Schwab. Aqui a gente vai ter uma história bem diferente, assim, meio fora do comum. Aqui a nossa protagonista, a Olivia, ela é órfã. O pai dela faleceu quando ela era criança e a mãe dela literalmente enlouqueceu e largou ela pra trás, tá? Então ela não sabe se a mãe dela tá viva ou não, enfim, fica esse questionamento. A única coisa que ela tem da família dela é o diário da mãe dela. Então, no começo do livro, ela mora há muitos anos, desde que ela era criança, nesse orfanato. E a perspectiva de vida dela, assim, ela não sabe o que fazer. Ela aprende algumas coisas ali naquele orfanato, mas ela não tem muita perspectiva de vida. Porque ela fala que você pode sair do orfanato, mas você não tem como voltar. Então, se você sai do orfanato e dá tudo errado, você não tem pra onde voltar, sabe? Você não tem abrigo mais. Então ela fica nesse impasse do tipo, será que eu vou dar conta de viver sozinha depois que fizer, sei lá, 18 anos? Se eu não me engano, ela tem 14. Então fica nessa questão. Um detalhe mega legal é que a nossa protagonista é muda. Então é muito interessante como que ela se comunica com as outras pessoas, como que ela interpreta o mundo e se comunica com o mundo, né, por conta dessa condição dela. E eu achei que essa representatividade ficou mega natural aqui no livro. Eu achei que a Victoria Schwab conseguiu colocar de uma forma muito legal, super fluida, e eu acho que ela fez um ótimo trabalho em relação a isso. E aí, o que vai acontecer? A governanta uma das governantas desse orfanato chama ela e fala assim, acho que é o seu momento de sorte. Eles recebem uma carta do tio da Olivia. Ela nem sabia que ela tinha um tio, ela nem... realmente não sabia. E ele mandou uma carta falando que tava procurando por ela, né? Porque ele sabia da condição da irmã dele e tava procurando pela sobrinha, até que a carta chega então no orfanato e manda um carro pra levar a Olivia até a casa do tio dela. Então, ela descobre que ela tem uma família, né? Então, isso muda a perspectiva de vida dela. Então, ela vai de carro até a mansão, que se chama Mansão Gallant. Então, ela descobre que o nome da mansão é Gallant. E ela descobre, então, que a família dela mora nessa mansão. Só que qual é o porém? Quando ela chega nessa mansão, quem recepciona ela são os criados da casa. Eles ficam muito surpresos com a chegada dela, porque eles também não sabiam da existência dela, digamos assim, sabe? E aí ela entrega a carta pra eles, aí eles ficam mais surpresos ainda. Por quê? O tio dela já faleceu. Então, ou a carta é muito antiga e só chegou no orfanato agora, ou outra pessoa escreveu a carta em nome do tio dela. E aí vai ficar esse mistério. E aí ela vai descobrir que, então, de família mesmo, ela só tem o primo dela, filho do tio dela, tá? Que ainda mora nessa mansão. O resto, todo mundo já foi de base. Então a gente vai ter uma aura de mistério muito grande em torno dessa família e dessa casa. Porque é meio que uma família amaldiçoada, assim, a galera não dura muito tempo. E ela percebe que o primo dela também tá doente. E ele não quer que ela fique em Gallant, porque ele sabe que ela vai ter o mesmo destino do resto da família. Mas a Olivia é teimosa e ela quer descobrir o que tá rolando, né? Quais são os segredos que essa casa tem, que essa família tá escondendo dela, que os criados também não estão contando pra ela. Então, o livro vai girar em torno disso. Tá? Ele tem uma vibe sessão da tarde, tá? Nessa questão dos mistérios, de ter uma protagonista adolescente, enfim. Esse livro, eu tive questões com ele. Eu gostei muito do começo do livro, tá? Eu aproveitei muito. A Victoria Schwab cria essa questão da tensão, do suspense de forma muito legal. O livro é bem ilustrado, né? Tem os desenhos que seriam os desenhos da mãe dela no diário, sabe? Então, toda essa questão aqui de ambientação é muito legal. Só que chegou um ponto que me cansou um pouco, porque a trama é em torno desses 4 personagens, que é a Olivia, o primo e os 2 criados da casa, dentro desse cenário que é Gallant. Então a coisa não abre, a coisa não se expande, então eu achei um pouco monótono em algumas partes, sabe? E o final eu não achei tão legal assim, tá? Então eu gostei muito mais do livro no começo do que no final. Eu acabei dando 3 estrelas e meia. Aqui a escrita da Victoria Schwab tá legal. Eu achei que ela deu um ar poético que lembra um pouco o que ela usou em Ed La Rue,
mas não tão floreado, mas deu uma aura de mistério e realismo mágico que me lembrou um pouco a escrita do Zafón, tá? Em A Sombra do Vento. Então eu vi essa similaridade, eu gosto muito do Zafón. Então a escrita da Victoria Schwab me agradou de uma forma bem positiva aqui. Foi mais a narrativa mesmo, a trama, que acabou me perdendo ao longo do livro. Mas ainda assim é um livro bem legal pra quem quiser conhecer a autora, tá? Que não quiser uma saga, uma duologia, trilogia, enfim. Como é um livro único, eu acho que é uma boa porta de entrada. E é isso, leitores. Essas foram as minhas 7 leituras do mês de agosto. Ó, o mês de setembro, o desafio literário é eu sortear todas as minhas leituras, tá? E eu vou soltar um videozinho a cada vez que eu sortear o livro, tá? Então não esqueçam de me seguir lá no Instagram pra vocês acompanharem os sorteios ao longo aí do mês de setembro, beleza? E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o seu like, não esquece que a gente tem um compromisso marcado com o próximo vídeo, tá bom? Um beijo, tchau!